E começamos o Liberdade de Opinião de hoje. Vamos direto, então, conversar com o nosso comentarista, o Tiago Anastácio, direto do estúdio de São Paulo. Oi, Tiago, bom dia para você, bem-vindo. Tudo bem, Muriel? Como é que você está? Estou bem, e você? Bem também. Vamos falar sobre eleições? Vamos embora. Vamos lá, então. A gente começa com os números da corrida eleitoral à presidência da República. O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto na disputa, de acordo com a pesquisa divulgada pela Genial Investimentos e Quest Consultoria. Vamos ver, então, esses números. Lula do PT aparece em primeiro lugar com 46% das intenções de voto. Em segundo lugar vem o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 23%. O terceiro é Sérgio Moro, do Podemos, com 10% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, tem 5%. João Dória, do PSDB, aparece com 2%. Rodrigo Pacheco, do PSD, e Felipe Dávila, do Novo, têm 1%. 7% disseram que irão votar em branco, nulo ou não irão votar. Os indecisos somam 5%. A pesquisa estimulada não inclui a senadora Simone Tebet, do MDB, que lançou a pré-candidatura à presidência ontem. A gente acompanha agora os cenários de um possível segundo turno. Na disputa entre Lula e Bolsonaro, o petista surge com 55% das intenções de voto. O presidente tem 31%. 11% disseram que irão votar em branco, nulo ou que não irão votar. Os indecisos somam 3%. No cenário contra Moro, Lula aparece com 53% das intenções de voto. Sérgio Moro tem 29%. 15% disseram que irão votar em branco, nulo ou não irão votar. Os indecisos somam 3%. A pesquisa também incluiu um segundo turno com Ciro Gomes. Nesse caso, Lula tem 54%. Já o pré-candidato do PDT tem 21% das intenções de voto. 22% disseram que irão votar em branco, nulo ou não irão votar. 4% afirmaram estar indecisos. No quarto cenário, com João Dória, Lula lidera com 57% das intenções de voto. O governador de São Paulo tem 14%. 26% disseram que irão votar em branco, nulo ou não irão votar. 3% estão indecisos. E a pesquisa também trouxe dados da rejeição dos possíveis candidatos à presidência. A do presidente Jair Bolsonaro é de 64%, Sérgio Moro tem 61% de rejeição, João Dória tem 59%, Ciro Gomes 55% e o ex-presidente Lula 43% de rejeição. Tiago, vamos lá. Vencer a rejeição vai ser o maior obstáculo para essa eleição do ano que vem? Muito provavelmente, Muriel. Sabe-se, e os grandes analistas eleitorais sempre indicam que o grande drama para fazer a análise política eleitoral de um país num período como o nosso, já com menos de um ano para as eleições, é fazer a análise da rejeição. E essa rejeição, sim, a partir desses entendidos, é que vai estipular, vai indicar e vai deixar às claras o que acontecerá, principalmente no período pós-carnaval, que é quando o Brasil, infelizmente, começa o seu ano. Temos aí um altíssimo nível de rejeição do atual presidente da República e Sérgio Moro, que ao mesmo tempo tem uma insuflação inicial com o lançamento de sua candidatura, chegando a 10%, ou seja, os famosos 2 dígitos na pesquisa positiva, ou seja, pessoas que o conhecem e votariam nele, tem, por outro lado, 61% de rejeição, o que significa que entre as pessoas que o conhecem, e creio que quase todos os brasileiros conheçam a figura de Sérgio Moro, 61% o rejeitam. É um nível de rejeição muito alto. Por quê? E aí é o drama de Sérgio Moro. Ele não terá acoplagem em quase nenhum dos lados dessa polarização. Polarização que ele, inclusive, ajudou a criar como ministro da Justiça, porque serviu a Jair Bolsonaro, e também como juiz de direito, quando, e foi muito bem colocado pelo nosso William Vac em um artigo no Estado de São Paulo hoje, Sérgio Moro aprendeu que não só na política, mas também muitas vezes na justiça, o direito não pode ser tão respeitado, quando a intenção é fazer política. Então nós temos uma situação muito grave hoje,
E é interessante porque o que deveria ser uma fotografia provavelmente é o prenúncio de um filme longo, de um filme que vai ter os seus estertores a partir de fevereiro, quando então sim as candidaturas estarão assentadas. Eu vejo como um fator muito interessante alguém começar já com um bom oxigênio, os 10%, mas já também chegar com rejeição. E aí volta ao argumento que eu interrompi num parênteses oral. Qual é o ponto aqui de Sérgio Moro? Os lulistas não irão votar nele. Os bolsonaristas também não irão votar nele. Os ciristas também não irão votar nele. Então, aonde está a possibilidade de manobra de Sérgio Moro? Creio que tenha sido um grande banho de água fria nas pretensões do Podemos, de Sérgio Moro, e até mesmo na acoplagem, que nós sabemos que é um flerte de Moro com João Dória. A ver, vamos aguardar o tempo para saber o que isso vai gerar para o nosso país. Seguimos falando sobre eleições, porque a gente adiantou já que Simone Tebet foi apresentada oficialmente como pré-candidata à presidência pelo MDB. E num discurso durante a filiação, a senadora citou o combate à fome e disse se sentir preparada para assumir essa missão. Tebet também disse que tem a mesma chance de manter a candidatura à presidência da República que outros candidatos da terceira via. Vamos assistir. A minha chance é igual, nem mais nem menos. O mais importante é que a presença deles mostra que nós estamos unidos no único ideal. O ideal de garantir sempre a democracia, que nós possamos avançar em políticas públicas para garantir um novo rumo para o país. A presença deles aqui representa exatamente isso, que nós temos as nossas divergências, mas nós vamos convergir num projeto maior logo na frente. Como que você avalia, então, a entrada de Tebet no cenário eleitoral de 2022? E essa entrada de uma mulher pode modificar esse cenário da terceira via? Muriel, eu vou te falar uma coisa. Eu, em tese, não deveria falar em público. Eu gosto. Gosto da entrada da professora Simone Tebet, da advogada Simone Tebet. Ela vem do PMDB. Fiz até algumas observações críticas sobre o apadrinhamento de Michel Temer, né, o badialomano, que Simone Tebet teve que fazer ao presidente Michel. Não gostei da posição dela na sabatina, mas ela, como líder da bancada feminista, uma mulher muito culta, uma mulher que não há um átimo contra ela sobre corrupção, uma mulher que tem o foco na saúde e na educação. É, obviamente, uma figura agradável dentro dessa possibilidade de polarização que teremos. Eu chamo de possibilidade porque falo e repetirei. Saberemos o assentamento de tudo a partir de fevereiro. Simone Tebet é uma senadora séria, está no MDB, mas me parece ser o MDB o outro lado do partido, não o de Eduardo Cunha, Romero Jucá, Michel Temer, nada disso, embora, obviamente, exista o respeito pelas liturgias intrapartidárias. Da mesma forma como o PDT não é um só, o PT não é um só, o PSDB não é um só, os partidos, eles são aglomerações de pessoas, muitas delas não unidas por uma mesma ideologia, mas às vezes com dissonâncias dessas ideologias. Me agrada a entrada de uma figura feminina, uma figura feminina culta, com uma ótima participação parlamentar, mas já presa e que sai num período em que as coisas parecem já ter um norte. A fotografia de uma pesquisa eleitoral começa já a se tornar um filme. Naquele antigo método, né? O que era um filme a não ser pequenas fotografias que passavam em grande velocidade? Me parece que é mais uma candidatura, e é uma pena que seja assim. Me parece mais uma candidatura de acoplagem, porque Simone Tebet deve aparecer numa melhor possibilidade na próxima pesquisa em algo de torno de 2 ou 3%, não mais que isso. Então, aonde que o MDB e Simone Tebet querem chegar? É bom que uma mulher esteja, uma mulher com a força e o poder de Simone Tebet, com o preparo dela. Percebe-se até pela própria coletiva que ela deu. Uma ótima oradora, uma pessoa que tem abastecimento cultural para falar, não grune como a maior parte dos políticos hoje que chegam ao debate público. Eu aplaudo a entrada dela. Infelizmente, acho que, tarde demais, porque as eleições começaram também cedo demais,
gostaria que, se ela for fazer uma acoplagem, que fizesse com alguém com o mesmo nível de preparo e honestidade que ela tem, e que o mais importante, repetirei aqui sempre, que se apresente um projeto de país, para que nós não discutamos mais ou menos isso que nós fazemos hoje, que é a análise das pessoas. Gosto dele, não gosto dele. Não é disso que se trata a cidadania e a democracia no Brasil. Nós precisamos ver diálogos, conversas, debates. Olha, meu caro, eu discordo de você nesse ponto sobre a taxa de juros. Olha, discordo de você nessa proposta de alteração legislativa. Por que você discorda? Eu discordo por causa de A, B e C. Mas veja bem, ouça o meu argumento D, E, F. Puxa, é verdade. Mantenho o B e o C, mas acoplo nas minhas ideias o seu bom argumento. É a velha frase de John Kennedy. Não é porque uma boa ideia não é minha, que ela não é uma boa ideia. Vamos parar com essa coisa, me parece muito, de reality show, onde nós votamos para tirar a pessoa de dentro do reality, ou para deixar a pessoa até o final. Política não é isso. Política é debate com cidadania e conhecimento sobre o que se fala. Então, aplausos à entrada da Simone Tebet na corrida eleitoral. Falamos agora do presidente Bolsonaro, que durante uma entrevista concedida nesta quarta-feira, ontem, ao jornal Gazeta do Povo, o presidente voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele foi questionado, presidente, sobre o inquérito no qual é investigado por associar a vacina contra a Covid-19 ao vírus HIV. E ao comentar esse caso, Bolsonaro lembrou de outras medidas tomadas por Moraes, dizendo que o ministro está avançando. Vamos ouvir o que ele disse? É uma violência sem tamanho praticada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora abriu mais um inquérito contra mim em função de uma live que eu fiz há poucos meses. É o abuso, que eu disse, ele está no quintal de casa. Será que ele vai entrar? Tá? Será que ele vai ter coragem de entrar? Não é um desafio para ele. Quem está avançando é ele, não sou eu. A gente procurou o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal para comentar essas declarações feitas pelo presidente, mas a gente não teve retorno. E, Thiago, como é que você avalia o que disse o presidente Bolsonaro? Antes de mais nada, minha mais absoluta solidariedade ao sistema de justiça, ao Supremo Tribunal e ao ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Mais uma vez, nós sabemos que 2 pontos surgem de forma clara. Se o Bolsonaro está fazendo isso, é porque está vindo bomba para o lado dele. Não sei o que é, mas alguma coisa virá. Porque é sempre assim. Quando ele estica a corda, é porque algo vai estourar. É a velha história. Eu brigo com o juiz, sabendo que o juiz vai tomar uma atitude judicial. Brigo com ele antes para dizer que é perseguição política, enquanto na verdade é só atitude judicial, ação judicial, jurisdição sendo entregue. Então, minha mais absoluta solidariedade ao Supremo Tribunal, para que também o Supremo Tribunal aprenda, de uma vez por todas, que ele julga, não faz política. Se o presidente Michel Temer, e o Rafa Colombo colocou agora há pouco aqui, será que é hora de comprar mais uma passagem para Michel Temer ir a Brasília? Presidente Michel, não faça mais isso. Não faça mais isso. Cabe à justiça analisar fatos. E se os fatos, e vamos olhar qual é o fato. O presidente Jair Bolsonaro associou a vacina contra a Covid à AIDS. Que quem tomasse vacina pegaria AIDS. Vocês acham que quem está errado é o Alexandre de Moraes ou essa figura absolutamente despreparada a dizer isso? Ainda bem que a população brasileira ela tem a cultura da vacina. Porque se nós estivéssemos em países que não têm essa cultura, como os europeus, como a Áustria, como a Alemanha, como outros países, isso geraria consequências gravíssimas. Quem vocês acham que está certo? Alexandre de Moraes, que diante de um fato absolutamente ridículo, há uma associação criminosa de se dizer de vacina da Covid como geradora da doença da síndrome da imunodeficiência. Quem vocês acham que está certo? O ministro Alexandre, que não é que condena, não é que aceita uma denúncia, abre uma investigação
a pedido de terceiros, porque a jurisdição é inerte, o judiciário nunca age sem ser provocado, ou o presidente da República. Agora, vejam a hipocrisia. Jair Bolsonaro hoje está dentro de um debate entre grandes países do mundo contra o autoritarismo. Ele fala de jogar fora das quatro linhas e fala que num momento de inflexão que ainda não chegou, ele está se preparando. Se preparando para quê, presidente Jair Bolsonaro? Honre pelo menos a farda que o senhor já usou lá atrás. Se não, honre o gabinete da presidência da República e diga, o senhor está se preparando para o quê? Venha a público e diga, para mandar prender um ministro do Supremo? Para, como o senhor já instigou, desrespeitar ordens do Supremo? Porque o senhor voltou atrás. Para o quê? Venha a público e diga. E aí sim, aquilo que o senhor ameaça o ministro Alexandre de Moraes, o senhor esteja sobre as vistas da lei. Seja claro, não seja um homem de meias palavras. O que está sendo preparado? Venha a público e afirme. E aí então nós veremos quem acabará no cárcere. Tiago Anastácio, obrigada pela sua participação em mais um dia. Obrigado você, Muriel. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.